Opa, beleza? Tudo bem? Aqui é o Vini Relâmpago, pra quem não me conhece, eu faço vídeo textão aqui no meu YouTube. E quem não me conhece, bem-vindo a mais um vídeo. Bom, hoje eu vou falar um pouquinho sobre a oração, né? A oração que é a principal ferramenta de conexão com a gente, com Deus, sabe? Ela que muitas das vezes, pelos líderes religiosos que ainda existem, né? Atualmente. E, cara, não tô querendo trazer uma briga de religião, nada disso. Mas que a oração, normalmente, ela tem um rótulo muito errado do que realmente é pra ser oração. A oração, normalmente, ela é tratada como se fosse uma espécie de cumprimento, sabe? Tem que ser algo formal, tem que ser feito um ritual pra acontecer. E, cara, isso tá totalmente errado, sabe? A oração, ela é o seguinte, ela é uma conversa que você tem com Deus. É uma forma de intimidade que você tem com Ele. Quando você... Agora, uma coisa aqui. Eu tenho certeza que quando você tá triste, quando você tá mal, cansado, você desabafa com alguém. Tenho certeza. Pode ser com um irmão, pode ser com uma irmã, pode ser com seu pai, com sua mãe, sua avó, não sei, um amigo. Qualquer um. É exatamente isso com Deus. Deus não quer que você tenha uma oração super longa, sabe, de 1 hora. Claro, eu não tô falando que é errado ter uma oração de 1 hora. Eu quero chegar nesse nível ainda. Só que a gente não pode considerar, tipo, nossa, eu orei 1 hora. Sendo que se a oração é vazia. Sendo que você repete palavras ali que não tem nada a ver. Sendo que você só tá fazendo uma oração genérica. E Jesus nos ensina a orar. Eu acho que o mais importante, claro, a gente deve fazer o Pai Nosso. Eu acho que como Jesus ensinou a gente tem que obedecer ao que ele orou. Então eu sempre oro o Pai Nosso antes de começar a oração. E depois eu começo a conversar com Deus. Sabe, muitas das vezes a gente pensa que orar é pedir perdão. E claro, isso tudo faz muita parte da oração. Mas não é só isso. A oração não é sobre só você pedir o que você quer, sobre você agradecer porque o que você tem, por pedir perdão, tudo isso conta. Mas também você deve conversar com Ele. Um exemplo bem claro, como eu já citei. Você vai conversar com um amigo, sobre a vida e tudo mais. Você fica pedindo só pra ele? Você só fica pedindo e agradecendo porque ele fez? Não. Você vai ali conversar, você vai desabafar muitas das vezes, você vai explicar o que tá acontecendo. E com Deus, Ele é o nosso melhor amigo. Ele é fiel e sempre tá do nosso lado. E não adianta muitas vezes, na oração a gente fala, não vou contar isso, só que eu tenho vergonha. Só que, cara, Deus já sabe que você tá com isso, Ele conhece seu coração. Não adianta esconder dele, não tem nada que você possa esconder dele, porque Ele sabe de tudo. Mas aí você me pergunta, então por que Ele não... Já que Ele sabe, por que eu preciso falar? Porque, cara, isso é uma forma de intimidade que você tem com Deus. Você confia nele tanto ali que você vai contar os seus segredos mais profundos que você não conta pra ninguém, sabe? E na oração, eu acho que o mais importante, claro, agradecer, pedir perdão, essas coisas que são fundamentais na oração. Não tô dizendo aqui que a gente não deve ter um respeito, né, pela oração. Jesus ensinou a gente a orar assim, devemos orar assim também. Mas também conversar com Deus. Não é uma oração, sabe, superficial. Não é uma oração que você pega do Google, e não tô dizendo que é errado do Google. É porque sempre o que eu digo aqui, às vezes pode causar confusão. Mas, tipo, você tem que conversar com ele, sabe? Conversar como um amigo. Você tem que desabafar sobre as coisas que estão acontecendo. Pedir pra ele que renove isso, que ajude nessa coisa. Então, sabe, a oração muitas das vezes também a gente acha que tem que ser algo perfeito. Tem que ser... num lugar ali perfeito. Tem que ter todo um ritual pra você. Não tô fazendo um ritual, não é aquele ritual que a gente sabe, né? Mas tô falando um ritual tipo um preparo. E claro que a gente deve ter respeito e deve ter um tempo com Deus. Mas não precisa ser um tempo perfeito, porque isso aí é uma mentira de Satanás, porque vai trazer uma frieza. Porque você nunca vai encontrar o momento perfeito pra orar. Você nunca vai estar limpo pra poder orar. Como aqui em Filipenses 4:6 fala: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Aqui mostra que, assim, como eu disse, nós devemos pedir sim pra Deus, mas também fala pra gente apresentar. E agora uma coisa aqui,
Como você quer ter um relacionamento mais sincero com Deus? Como que você quer que aprofunde sua fé? Sendo que sua fé, sua oração é sobre só pedir, pedir, agradecer, pedir. Não tô falando que é errado pedir, não é isso. Mas que você deve também ter uma conversa com Deus. Você deve, sabe, virar amigo dele. Ele não quer que você que ele seja tratado só como um gênio da lâmpada que você pede e faz. Inclusive a oração também, muitas vezes ela não vai ser respondida. Ela não vai. Muitas vezes a Deus tem um propósito para que não aconteça naquela hora. Olha uma coisa que isso aí é bênção fora de hora. Como uma criança pedir uma Ferrari. Você acha que ela vai conseguir dirigir? Não, ela não vai conseguir dirigir, porque aquela hora não é dela, ela não tem idade pra isso. É exatamente essa coisa. Muitas das vezes a gente acha que por orar vai ser um gênio da lâmpada, Deus vai ser um gênio da lâmpada que vai realizar nossos desejos. Não. Muitas das vezes nossas orações não vão ser respondidas porque Deus tem um propósito para aquilo. Ou Ele não quer que ele aconteça, ou porque Ele quer que aconteça mais depois. E a gente não pode questionar por causa que a gente é muito mimado. A gente acha que só por pedir para Deus, que é o Senhor dos Seis, o Senhor que é o maior fazedor de milagres, né, de todos, Ele vai fazer isso também. Mas a gente não entende o que Ele quer fazer na nossa vida. Então por isso a gente não deve ter essa coisa tipo, eu orei então vai acontecer. Não. Muitas das vezes não vai acontecer. Porque não é do nosso jeito, é dele. Claro, devemos apresentar nossos pedidos, mas a gente tem que saber que muitas das vezes nem sempre vai ser isso. Nem sempre vai se realizar. Então, de verdade, essa é minhas dicas de oração. Sabe? Não ligue pra tempo. Eu ontem fiz um cronômetro de 30 minutos, mas, sabe, é só pra conversar com Deus mesmo. Porque eu acho que muitas vezes a gente tem tanto tempo para as outras coisas e não tem tempo para Deus. Mas, sabe, não vai... Começa, sabe, sem essa coisa de tempo, sem pressa. Só pega, fecha a sua porta e ore. Ore, sabe? Ore. Claro, como eu disse as coisas, ore, peça perdão, agradeça. Mas também ore como um amigo. Converse com ele sobre as coisas que você tá tendo, sobre as dificuldades, sobre o que você tá feliz, que tá acontecendo, seus pedidos. Então acho que tudo isso faz parte de uma oração, de um relacionamento sincero. Então é isso, de verdade. Eu espero que tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida, manda nos comentários. Compartilha esse vídeo para chegar para mais pessoas. E é isso. Então, de verdade, muito obrigado por ouvir meu vídeo. E é isso. Tamo junto. Deus te ama. Tchau.